Tá, na sequência aí, nós trabalhamos a questão de filtração. Eu trouxe para vocês alguns assuntos com relação, principalmente, aos processos de separação sólido-líquido. Nós vimos também a questão dos ΔP, tanto do ΔP1, que seria a variação de pressão na torta em si, e o ΔP2, que é a variação de pressão em cima do elemento filtrante, sendo que o ΔP2 é constante e o ΔP1 é variável em função do comprimento da torta, que é esse comprimento L aqui que nós havíamos falado para vocês, tá? Também trabalhamos a questão de variáveis envolvidas no processo de filtração, tanto relativo à granulometria do material em si, concentração dos sólidos, que é muito importante também para definir o processo correto de filtração, assim como quantidades, vazões volumétricas envolvidas no processo de separação sólido-líquido, tá? Também trabalhamos a questão de grau de separação, o quanto deseja se separar da questão sólido-líquido e também de custo de mão de obra e capital e energia envolvido, que aqui nós já falamos um pouco sobre engenharia econômica com vocês, tá? Pessoal, à medida que vocês tiverem dúvida, compartilhem conosco aí, reforçando, pode ser pelo WhatsApp, e-mail, a gente sempre vai dar atenção para vocês. Eu sei que a engenharia química, nós trabalhamos muito entre o abstrato e o real, é por isso que nós somos engenheiros, né, nós trabalhamos muito com o lado direito do cérebro, né, e, logicamente, a gente tem essa facilidade de trabalhar com os abstratos, né, e é uma das nossas características importantes, tá? No caso de filtração específico, nós temos alguns elementos envolvidos num processo de filtração, tá? Existem os processos de filtroprensas somente de placas, filtroprensa placa diafragma, que nós vamos estudar cada um deles à medida que for correndo a nossa disciplina. E filtroprensa de correia ou esteira, tá? Para fazer o desaguamento de sólidos, remoção de água de sólidos, tá? Então, são processos já contínuos, né? Não chegam num teor de sólido tão bom quanto o de filtroprensa, mas é um processo interessante também nessa a separação sólido-líquido, tá? Quando se faz um processo de filtração, nós sempre temos que correlacionar a velocidade de filtração, que está correlacionado também com o tempo de filtração, e essa velocidade de filtração, ela é igual à força que está envolvida nisso, que é o ΔP, a força que faz a proporção desse, justamente, que é a bomba, né, faz a força, o transporte e também a permeação do líquido através do elemento filtrante, e que nós temos que vencer uma resistência. Essa resistência é o ΔP do elemento filtrante, assim como da torta também, tá? E à medida que essa resistência vai aumentando, a velocidade de filtração vai diminuindo. Por quê? Como nós falamos, nós temos dois ΔP a ser vencido, o ΔP1, que é do elemento filtrante, e o ΔP2, que é da torta propriamente dito. O ΔP do elemento filtrante é constante, a da torta é variável. Então, à medida que vai aumentando a espessura da torta, a resistência vai aumentando, e, consequentemente, a velocidade de filtração vai diminuindo. E isso vai chegar num ponto ótimo de filtração, que é o tempo máximo de filtração de um processo em si, tá? Como se define isso? Através de testes e estudos, tá? Medindo sempre a força resistiva, que é o ΔP que está variando, em função da redução dessa velocidade, e nós vamos ter uma taxa de filtração, tá? É importante vocês anotarem que a taxa de filtração é igual à vazão do sistema, dividido pela área de filtração, vezes a velocidade de filtração, tá? Então, essa é a nossa taxa que nós temos, só repetindo, tá? Essa taxa de filtração é igual à vazão do sistema, ou seja, metro cúbico por segundo, multiplicado pela área de filtração, tá? Essa é a nossa taxa de filtração.
Indo adiante, então, se isso é a nossa taxa de filtração, qual é o fluxo que nós temos volumétrico em metros por segundo do sistema? Esse fluxo volumétrico, ele está o quê? É 1 sobre a área de filtração, multiplicado pela variação de volume, e dividido pela a variação do tempo, tá? Então, essa é a nossa taxa de filtração que nós estamos trabalhando. Ora, se a variação do volume dividido pela variação do tempo, isso corresponde a quê? A vazão. Então, que vai dar uma vazão volumétrica dividido pelo um delta de tempo, tá? Então, isso é a vazão. 1 sobre a área. Quem é essa área? Essa área é a área dos elementos filtrantes que tem no filtro prensa, tá? Então, o que nós pegamos? A área da seção transversal da placa, vezes 2, porque são duas faces de filtração, vezes o número total de placas, tá? Anotem, por favor, isso daí. Quem é essa área? É a área da seção transversal da placa, certo? Vezes 2, que são duas faces da placa, vezes N, que é o número de placas a serem utilizadas no processo de filtração. Essa é a área de filtração do nosso processo, tá? Anotem, se tiverem dúvidas, coloquem ali no chat que eu vou responder para vocês, tá? São dados importantes que depois vocês vão utilizar lá na frente nos exercícios, tá? Se vocês não lembrarem, vai ser um pouco difícil para a gente desenvolver os cálculos em si, tá? Quando nós usamos um filtro prensa, nós temos que pensar primeiro na parte econômica, certo? O que está relacionado com a parte econômica em si do processo? Primeiro, flexibilidade de operação, ou seja, eu posso variar os meus ciclos, meus bateladas por dia, assim como eu posso variar também os produtos que vão ser colocados no filtro para fazer o processo de separação. Mas quando nós falamos em produtos, pode ser utilizados produtos diferentes do mesmo filtro? Pode, desde que não tendo contaminação cruzada, não há problema nenhum, desde que o elemento filtrante seja apropriado para filtrar ambos materiais, ou a necessidade de trocar o elemento filtrante para filtrar materiais diferentes, tá? Quando nós falamos em vantagens econômicas, nós temos que pensar no custo de operação, certo? Então, quanto maior a quantidade de filtro que eu tenho, maior é o custo de operação? Não sei, talvez. Questão operacional também. Então, logicamente, que nós temos que ter um equacionamento entre tamanho de filtro, bateladas por dia, versus operacional envolvido na operação, tá? Assim como também as questões de manutenção são muito importantes no processo de filtração. Mas quando se fala em filtro prensa, as manutenções são de baixo custo e eu diria assim, pouco relevante em termos de estrutura, porque basicamente o filtro prensa é composto de uma bomba, conexões e dispositivos de medidas e placas, justamente isso que é a composição de um filtro prensa. Desvantagens em termos de filtração. Desmontagem manual com frequência, ou seja, abertura das placas. Isso é aplicado em filtros de pequeno porte. Em filtros de grande porte é automatizado esse processo, tá? Aqui é uma afirmativa que eu não concordo muito, mas eu vou ir nessa linha. Tem sido substituído, em alguns casos, por dispositivos de filtragem contínua, tá? Por quê? A filtração contínua, ela é muito prática, alto rendimento e baixo custo operacional. Porém, há processos que não é possível utilizar processo de filtração contínua, tanto com relação a quesitos de especificação do material a ser filtrado, assim como também em função das vazões a serem utilizados no processo. Adicionalmente, o teor sólido também na solução a ser filtrada é relevante para a seleção do processo contínuo. Então, ou seja, não é somente trocar uma forma de filtração por outra, mas sim trocar uma operação, onde que envolve vários itens, várias variáveis, né,
e justamente o resultado econômico que fará a diferença em substituir ou não o material, assim como também quesitos de qualidade. Durante a filtração, ela ocorre um processo. Primeiro, nós temos a injeção da suspensão a ser filtrada no filtro prensa. Isso vai ocorrer a baixa pressão no sistema em si, certo? E a alta vazão da bomba no início, tá? Haverá o enchimento das câmaras do processo de filtração, certo? O ΔP do elemento filtrante em si é constante que nós começamos a falar, e começa o processo de filtração propriamente dito com o ΔP. Esse ΔP começa a encher a placa em si do material sólido. O filtrado permeia o elemento filtrante e vai acumulando e formando a torta em si, tá? À medida que vai aumentando a pressão do sistema, vai diminuindo a vazão de alimentação do filtro prensa. Quando chegar numa pressão máxima de filtração, o processo está na mínima vazão possível. Fechou o ciclo de filtração. Qual é o próximo passo? Retirar o material do filtro prensa em si, fechar o filtro prensa e iniciar o novo ciclo, tá? Aqui nas placas, quando permeia o líquido, há canais, depois nós vamos ver com mais clareza, que faz a separação do líquido da torta, tá? Aqui no centro, pelo centro, é a alimentação líquido mais sólido, o sólido fica retido no elemento filtrante e o líquido sai pelos canais de direcionamento do fluxo de líquidos em si, tá? Já clarificado. Como que se compõe uma placa de filtro prensa, tá? Os filtro prensa podem ser placas mais quadros, placa mais quadro com diafragma. São as opções que nós temos em termos de processos de filtração. Aqui nós temos o dimensionamento de uma placa em si, como que ela funciona. Nós temos a largura da placa, a extensão dela, a altura da placa, a formação da torta, a face. Então, essa é a área que eu comentei com vocês lá de filtração. Então, aqui nós pegamos essa área aqui, que seria a área de filtração. Nesse caso aqui, é mais difícil de calcular essa área em função da figura geométrica, mas se nós olharmos aqui nesse lado, aqui ela é quadrada, tá? Ou ela pode ser retangular também, então é a área da base vezes a altura, nós temos a área de filtração, vezes 2, que é duas faces de filtração, nós temos a área total da placa de filtração, vezes o número de placa, nós vamos ter a área total de filtração do equipamento em si, tá? Gente, se tiverem dúvidas, por favor, coloque ali nos comentários e a gente volta a discutir isso que eu estou falando, tá? A placa, aqui vai o elemento filtrante, tá? Uma vez que você deu o diferencial de pressão, começa a permear o líquido pelo elemento filtrante. Esse líquido que está permeado, ele é escoado por esses canais aqui, tá? Então, o líquido mais sólido alimenta pelo centro, força a passagem do líquido pelo elemento filtrante, o líquido é escoado por esses canais aqui. E nós temos a remoção da parte líquida do filtrado em si, tá? Com relação às placas, logicamente que os fabricantes são patenteados, enfim, em função de modelos, em função de resistência, em função de materiais em si, tá? O líquido que fica retido em si na placa, nesse caso aqui, são placas mais quadro, então nós temos o quadro que acaba formando a torta, e a placa onde vai ocorrer o material. Nesse caso aqui são quadros e placas, mas pode ter filtro somente em termos de placas e não quadro. Assim como pode ser também de diafragma, ou seja, ao final do processo de filtração, o diafragma expande, tá? Tanto com água, assim como material inerte,
e faz a espremedura da torta ao final do processo de filtração, tá? Uma estrutura básica do filtro prensa, tá? Ela é composta pelo elemento filtrante, que são as lonas, tá? Tecido sintético, papel, tela metálica, materiais poliméricos em geral, de nylon, polipropileno, polietileno, então são materiais que podem compor o elemento filtrante, tá? Então aqui nós temos alguns modelos em si de elementos filtrantes para fazer a separação. Esse canal que vocês estão vendo aqui é o canal onde que sai o líquido escoado. O canal central é onde que alimenta o líquido mais sólido. Essa área aqui é onde que ocorre a diferencial de pressão para separação líquido mais sólido. Isso colocado no filtro prensa, nós temos aqui a coluna do filtro prensa, tá? As placas em si alocadas, tá? Quando nós falamos em placa somente, não tem uma ordem específica, tá? Quando nós falamos em placas mais quadro, tem uma ordem específica para ser colocada. Normalmente, é uma placa de face direita, um quadro, uma placa de face esquerda. Então, nós temos 1, 2, 3, tá? É a sequência. Aí começa de novo, 1, 2, 3, 3, 2, 1, e aí segue. Então, essa é a ordem de placas e quadro. 1, 2, 3, 3, que repete novamente, 2, 1, e aí é a sequência. Caso seja colocado essa sequência de forma errônea, acaba que você não faz o processo de filtração naquela região onde que está colocado de forma errônea as placas, tá bom? Nas placas específicas que não tem quadro, não tem essa ordem. Placas mais quadro tem essa ordem, tá? Especificamente, quando nós falamos de filtro prensa de placas, são constituídos por estrutura metálica, normalmente, né? Que tem uma viga guia aonde que é colocada essas placas, né? Ele pode ser sidebar, ou overhead, são duas formas de configuração de filtro prensa, tá? O overhead, essa estrutura metálica é colocado pelo centro do filtro prensa, tá? Já o sider bar são colocados barras laterais para fazer o guia em si de colocação das placas. Depois nós vamos ver nas figuras, vocês vão entender um pouquinho melhor isso que eu estou falando, tá? Aqui nós temos um desenho típico de filtro prensa, tá? Nesse caso aqui, nós temos essa parte aqui, que é chamado de cabeceira, tá? Do filtro prensa, tá? Tem um cilindro que desloca para fazer a prensagem das placas. Nós temos aqui a placa cega do filtro prensa em si, tá? E ela se move para fechar o filtro em si. Aqui nós temos a cider bar, que é as barras laterais para sustentar as placas em si, a colocação das placas, certo? O elemento filtrante que está entre as placas, o canal de alimentação, tá? Nesse caso aqui também, nós temos nessa face aqui oposta, onde é que tem o A, nós temos aqui o manifold. O que é um manifold de filtro prensa? É o local onde que se alimenta os sólidos, mais líquido, e que remove o líquido clarificado por essa face, tá? Esse é o manifold em si, que é a configuração do filtro prensa, propriamente dito. Aqui nós vamos ver, tá, um pequeno vídeo com relação ao processo de filtração, tá? Para a gente entender melhor o fluxo geral de filtração. Por favor, só me dizem se vocês estão vendo o vídeo aí à medida que eu for compartilhando, tá? Estou compartilhando o vídeo, iniciou, informe se vocês estão vendo ou não, tá? Então, aqui nós temos, tá, um processo de filtração. São os tanques aqui de sólido mais líquido, né?
aonde que nós queremos separar. Reparem que, nesse caso aqui, só vou voltar um pouquinho. Ó, reparem que aqui nós temos uma ponte rolante, tá? Essa ponte rolante aqui é para fazer, pode ser duas opções, tá? Ela pode ser para fazer a remoção do sólido pela parte superior e direcionar ela para um local onde que vai ser acumulada essa lâmina concentrada, e o líquido remanescente que vai estar embaixo aqui, ele acaba ficando sempre cheio de líquido, mas a parte superior aqui removendo o sólido. Esse seria um processo de flotação, tá? Flotação é o inverso de decantação, tá? Entramos em mais dois processos aqui no processo de filtração, tá? Aqui são tanques, tá? Fazer a separação sólido-líquido, que é uma primeira concentração de sólido. Ele pode ocorrer flotação ou decantação. Decantação, sólido decanta, né? Com a queda das partículas. E no processo de flotação, as partículas flutuam, tá? Por que que ocorre esse fenômeno? Podemos fazer esses dois processos. No caso de processo de decantação, nós podemos coagular as partículas e depois flocular. Ela vai ter uma densidade em si maior do que a densidade de uma única partícula, vai aumentar o tamanho dela, a massa, consequentemente, nós vamos acelerar a decantação dela. Esse é um processo de decantação. Então, nós precipitamos, coagulamos, forma a partícula maior, pesada, ela vai para o fundo do tanque, tá? Decantação. Flotação. Nós podemos aumentar o tamanho dessa partícula, ela vai ser uma partícula porosa, consequentemente, densidade igual a massa sobre volume. Se nós aumentarmos o volume, certo? Torná-la porosa, ela flota. Então, vai ser removido pela parte superior. Tá ok? São dois processos aí que nós estamos trabalhando, além de filtração. Entendido? Tá? Nesse caso aqui, é um processo de decantação, onde o líquido clarificado sai pela parte superior e o sólido decantado vai para um processo de filtração, tá? Aproveitando essa imagem aqui que nós estamos vendo, aqui são torres, tá? De resfriamento, que é outra operação unitária, tá? Que é para um processo específico de resfriar, alguma serpentina, algum processo em si. Gente, é bastante informação, bastante operação unitária, mas, assim, vale a pena destacar. É muito legal essa disciplina, é muito gratificante, tá? Agora eu vou dar sequência aqui para a gente ver o processo de filtração. Aqui nessa etapa, reparem, nós temos aqui um tanque, certo? Com o material já concentrado, um agitador. Reparem que esse agitador está em baixa velocidade, RPM, né, ou RPS, rotações por minuto, ou rotação por segundo, tá? Justamente para não quebrar esse material floculado. E daqui ele vai para o processo de filtração em si, tá? Então, eu tenho sólido coagulado, ele vai para um processo de filtração em si, tá bom? Aqui, mais uma operação unitária que nós estudamos aqui, voltando, tá? Olha aqui, ó. Aqui tem uma série de bombas, nesse caso aqui, são bombas de deslocamento positivo, tá? Tipo Nemo. Então, aqui nós temos o rotor, dentro do rotor, perdão, aqui nós temos o processo de filtração, de bombeamento. Aqui dentro nós temos o estator, certo? Que é feito em material polimérico. E dentro nós temos o rotor em si, que é ele é helicoidal, normalmente, tá?
para fazer a movimentação do líquido. Reparem que nesse caso aqui, ó, tem uma válvula aqui de acionamento pneumático, certo? A tubulação que leva o material para ser filtrado. Então, aqui nós temos série de bombas, certo? Aqui, aproveitando a nossa operação unitária, e já aplicando um pouco de projetos também para vocês, certo? Nós temos aqui os pipe rack, isso aqui é pipe rack, onde que está direcionada toda a parte de tubulações, tá? Aqui nós temos a calha, aonde que conduz tanto a parte elétrica como a parte pneumática de acionamento, tá? E na parte superior, nós temos os filtro prensa, que é para fazer a separação sólido-líquido, tá? Pessoal, se tiverem dúvidas, por favor, compartilhe aí, para que a gente tenha essa interação. Aqui nós temos um batelado, uma série de filtro prensa. Então, aqui um filtro prensa, dois filtro prensa, N filtro prensas aqui, para fazer o processo de separação sólido-líquido. Aqui eu comentei com vocês, ó, aqui é um filtro prensa tipo placas, tá? Nesse caso aqui são com diafragmas, e aquela questão lá que nós falamos, o processo é manual, mas eu comentei com vocês, depende do tamanho do filtro prensa. Se for filtro prensas maiores, normalmente esses processos operam de forma automática. Esse aqui é um filtro automático. Essa operação que você está fazendo aqui de abertura e tirar o sólido em si, ela pode ser feita tanto de forma manual, assim como feito de forma automática, que é o que está apresentado aqui no vídeo. Pessoal, aqui é a torta formada, tá, da lama. Só que assim, ó, essa torta, ela pode ser o rejeito ou ela pode ser o aceito. Ela pode ser o nosso produto ou ela pode ser um byproduct, um subproduto, tá? Depende do processo a qual que vocês vão utilizar. Aqui, se vocês verem, tem uma espessura da torta. Essa espessura da torta, ela vai convergir com o volume do filtro prensa, tá? Se nós pegarmos a espessura da torta e multiplicar isso pela largura da torta e pela altura da torta, nós vamos ter o volume ocupado pela torta, tá ok? A torta, voltando a falar o que nós comentamos na aula passada, ela pode ser calculada em base seca ou base úmida. Normalmente se calcula em base úmida, a umidade da torta, o teor de umidade da torta. Olha a espessura aqui. Essa é a espessura da torta. Sempre a espessura da torta é trabalhada em termos de milímetro, tá? A espessura da torta sempre em milímetro. A área de filtração em metros. Aqui, eu paro também para chamar a atenção para vocês. Estão lembrados que um dos grupos apresentou sobre transporte de sólidos. Por que eu trouxe isso para vocês na aula? E por que foi feito esse desafio para vocês na A1? Que assim, ó, você produziu um sólido, poxa, mas como eu vou transportar ele? Quais são as formas de transportar um sólido em si? Então, uma das coisas que o pessoal apresentou foi, poxa, transporte em correia. Veja a estrutura aqui de transportar esse sólido. Eu poderia estar transportando esse sólido, por exemplo, em IBC, tipo IBC aberto,
poderia ser em transporte, sei lá, tipo caneco, que não é apropriado para isso aqui, obviamente. Então, assim, poxa, qual é a melhor forma de eu transportar o sólido? Uma delas é através de correias, né? Então, justamente, sólidos versus umidade versus granulometria vai definir o tipo de transporte do sólido. Nesse caso aqui é em esteira tipo V. Retomando aqui a nossa apresentação, tá? Parei o compartilhamento um pouquinho. Retomando para cá. Então, gente, vamos dar uma pausinha aqui para discutir um pouco. Primeiro, existem várias formas de fazer esse transporte de sólido em si, que é importante também, tá? Nesse caso aqui específico, nós utilizamos, eles utilizaram a esteira, mas poderia ser por rosca, dependendo do produto que for ser transportado, tá? Na questão de filtração, como nós falamos ali anteriormente, são vários itens que têm que ser levados em consideração. ΔP do elemento filtrante, tá? Quanto mais fechado ele for, a malha ou a tela, maior é o ΔP que vai gerar, mas, consequentemente, você vai ter um grau de clarificado maior, entre aspas, né, maior, dependendo, logicamente, da granulometria do produto. Quanto mais fino, mais fechado vai ser a tela ou a trama em si, do material, do elemento filtrante. O teor de sólido. Então, vejam só, nesse último apresentação aí do vídeo chinês aí, tinha um sólido, foi feito um processo de decantação, no caso ali, um material coagulante mais um floculante para decantar, a concentração do sólido, a água excedente sai pela parte superior dos tanques, o sólido concentrado decanta, vai para um processo de filtração, tá? Então, são operações unitárias convergentes, tá? Processo pode ser feito, depende do tipo de material, bomba de deslocamento positivo, que é o que nós vimos ali, ou pode ser uma bomba centrífuga. Quando nós falamos de bomba de deslocamento positivo, a pressão da bomba é constante, estão lembrados? Lá pela carta de bombas, deslocamento positivo, a pressão é constante, tá? O que vai aumentando a pressão é lá no filtro prensa, então a vazão vai ser constante. Vai chegar no máximo de vazão do material em si, no máximo de pressão, aonde que vai estagnar o processo de filtração. Quem garante que essa vazão vai diminuindo ao longo do tempo na bomba de deslocamento positivo? É por inversor de frequência, tá? Aonde que vai reduzindo essa vazão de filtração em si, certo? Com o tempo, e aumentando a pressão no elemento filtrante em si, tá? Já na bomba, no caso, centrífuga, essa redução de vazão, ela vai ocorrendo em função da diferença de pressão do filtro prensa em si, tá? À medida que vai aumentando a pressão, vai enchendo o material até chegar numa pressão máxima, onde que a vazão vai ser mínima, tá bom? Então, esse é o processo de filtração em si. Fechou, gente? Tem dúvidas, por favor, deixem eu saber aí, tá? O Daniel está questionando aqui, por exemplo, quando o filtro prensa deve ser usado frente a outros processos, tá? Daniel, não existe uma resposta definitiva, tá? Você pode encontrar o mesmo produto sendo filtrado por equipamentos diferentes, contínuo, por exemplo, ou em batelada, filtro tipo placas e filtro tipo placas mais diafragma, tá? O mesmo produto, tá? Quais são as vantagens? Se eu for
por mesmo produto. Primeiro, contínuo e batelado. Se for uma quantidade expressiva, vai para o contínuo, desde que seja apropriado aquele processo para contínuo, certo? Se for quantidades pequenas, já automaticamente vai para um filtro prensa, tá? Então, eu já defini entre contínuo e embatelada. Outro ponto, eu poderia estar utilizando, em vez do filtro prensa, um filtro tipo esteiras, tá? Logicamente que ele vai operar de forma contínua também, mas o teor de sólido final, quando nós falamos em filtro tipo esteira, é menor do que quando nós falamos em filtro prensa. Logicamente, filtro prensa vai chegar até 17 bar, né, dependendo do processo em si, de pressão. Logicamente, se eu aumentar a pressão, eu tenho menor teor de águas. Um filtro tipo esteira não vão conseguir chegar numa pressão tão alta assim nas esteiras. Então, logicamente, que o teor de água dele vai ser bem maior, tá? Também nós poderíamos utilizar um processo de decantação, né, que seria um outro processo concorrente também de separação sólido-líquido, mas também não vai chegar no teor de sólido assim como um filtro prensa, tá? Processo de centrifugação poderia ser utilizado também, desde que o material seja apropriado para fazer uma centrifugação, e fazer a separação sólido-líquido. A concentração final na centrífuga também vai ser menor do que comparado com o filtro prensa, justamente porque você vai chegar aí numa máxima força G de centrifugação, tá? Em função da velocidade em si da centrífuga, mas não vai chegar na mesma pressão que o filtro prensa, tá? Então, são processos que são concorrentes e é apropriado de acordo com aquilo que a empresa almeja alcançar em termos de teor sólido, tá bom? Não estou fugindo da discussão, tá, Daniel? Mas o que eu quero colocar para vocês é assim, dependendo do processo, dependendo do produto, dependendo do objetivo final de separação sólido-líquido, vai se escolher um meio de separação sólido-líquido, tá? Mas não existe uma verdade definitiva. Como se consegue uma verdade definitiva num processo seu? Testando e comprovando isso através de balanço econômico em si. Respondida a pergunta, Daniel. Pessoal, por favor, coloquem dúvidas aí que eu estou aqui para ajudá-los. Se eu não souber, na outra aula eu trago para vocês, no WhatsApp eu respondo também. Eu não vou ter vergonha de dizer que eu não sei, não, tá bom? Por favor, me deixem saber. Indo adiante, tá? No nosso processo de filtração, com relação à lavagem, tá? Abordando ainda esse questionamento que o Daniel fez ali, com relação à lavagem, tá? Eu não comentei antes, tá? E agora eu trago essa questão para vocês, tá? Veja só, o meu objetivo é separar sólido líquido num processo de filtração em estação de tratamento de efluente, tá? A minha pergunta é importante eu ter um mínimo de sólidos solúveis na torta? Não, para mim é indiferente, porque não é um item relevante para mim. O que é importante numa estação de tratamento de efluente no sólido final é o mínimo teor de água possível, tá? Então, ou seja, quanto mais pressão, mais sólido concentrado, é melhor, tá? Então, esse é o meu objetivo. Mas, se eu tiver um processo onde que os sólidos solúveis presente na torta é um contaminante, nós temos que aplicar um processo de lavagem, tá? Essa lavagem, ela vai ter que permear por toda a extensão da torta, para remover os sólidos solúveis dela. Sólidos e solúveis não vai sair, obviamente, tá? Então, o filtro prensa nunca ele é indicado por um processo de lavagem em si, de torta, ele não é altamente eficiente, tá? E ele pode formar o que nós chamamos aqui de caminhos preferenciais na torta, tá? Esses caminhos preferenciais é onde que passa a água, certo? Mas a água não tem contato com uma face total do sólido. Isso ocorre o quê? A redução da remoção
dos contaminantes da torta, tá? Então, o ideal é que a água permeie toda a extensão da torta para fazer a lavagem em si. Essa água que está permeada, ela sai pelos canais laterais do filtro prensa, tá ok? Então, só retomando essa questão que foi feita a pergunta ali pelo Daniel. Um dos itens muito importante para saber qual é o melhor processo em si de separação sólido-líquido, isso pensando já no sólido concentrado, é a questão de teor de contaminantes na torta, certo? Então, ele pode definir também se eu vou utilizar filtro prensa, se eu vou utilizar filtro tipo correias, né, esteiras, né, ou se eu vou utilizar uma centrífuga ou um outro processo para conseguir o máximo de concentração possível de sólido e com o mínimo possível de contaminantes solúveis. Entendido? Tranquilo? Os filtros prensa em placas têm funcionamento não contínuo, ou seja, em batelada. Então, a cada batelada vai gerar uma quantidade de sólido em si, tá? Aqui nessa apresentação, ele diz assim, ó, que a torta apresenta a concentração de matéria seca em si de 25% a 35%. Eu já tenho casos, por exemplo, de chegar a 55% de sólido na torta, tá? O tempo de filtração, ele pode variar entre 3 e 5 horas. Eu diria assim, ó, eu já tem também desenvolvi trabalhos onde que o tempo de filtração, não considerando o tempo de lavagem, de 30 minutos, tá? Então, assim, essas horas que tá aqui é meio a base em si, tá? Mas não é uma verdade absoluta. Então, aqui no teor de sólido, eu já cheguei até 55%, em tempo de filtração, no mínimo, eu cheguei aqui a 30 minutos em si, tá? E tempo superiores a 5 horas. Então, essa aqui é só para ter como referência, mas não é uma verdade absoluta, tá? Quando nós falamos em processo de filtração, nós temos, e é interessante vocês anotarem também, o que é o tempo total de filtração? É o tempo de enchimento do filtro prensa, é o tempo de abertura do filtro prensa, que vai remover o sólido, certo? Tempo de limpeza dele, tempo de fechamento, e aí nós temos o tempo total de filtração. Então, tempo de enchimento dele, o tempo de abertura, tempo de limpeza e o tempo de fechamento. Aí inicia um novo ciclo, tá? O que nós temos que reduzir? Os tempos mortos, certo? Para reduzir tempo de filtração. Mas se eu tiver que reduzir o tempo de ciclo, onde que eu posso atuar? No tempo de enchimento, tá? No tempo de enchimento, se eu colocar mais vazão, consequentemente, eu vou ter um tempo de enchimento menor. Só que esse tempo de enchimento maior pode ser benéfico ou não. Então, como eu determino isso? Através de experimentos, testes, para comprovar qual é o tempo ideal de enchimento do filtro prensa, tá? E a mesma coisa é o tempo de lavação da torta, tá? Quando se fala em tempo de lavação da torta, nós enchemos o filtro prensa, fazemos a lavação, finalizamos a lavação, passa ar nele para tirar o excesso de água, abertura do filtro prensa e segue o fluxo. Nesse caso aqui, é com lavação, para tentar remover sólidos solúveis, sais solúveis em si, tá? Aqui nós temos uma configuração básica de filtro prensa. A entrada do material, a distribuição dele na câmara de filtragem, tá? O acúmulo de sólido nas duas faces. Nesse ponto aqui, nós não temos ainda o ΔP de filtração em si, tá? Aqui é o canal de alimentação que vai enchendo as câmaras, tá? À medida que vai enchendo as câmaras, a pressão do sistema vai aumentando. Por quê? Nós temos o ΔP do elemento filtrante, mais o ΔP da formação da torta. A formação da torta, o ΔP vai variando com o enchimento do filtro. À medida que vai variando esse ΔP, vai diminuindo a vazão da bomba, quando nós estamos falando em bomba de centrífuga. Quando nós estamos falando em bombas
deslocamento positivo, não, a vazão é constante. À medida que vai aumentando a pressão dele, manda sinal para a bomba e a frequência dela vai diminuindo com o tempo e vai zerando a vazão em si. Entendido? Pessoal, dúvidas, por favor, me deixem saber, porque às vezes, poxa, o professor está falando, não estou entendendo o que ele está falando, mas segue o fluxo. Não é por aí, não. Vamos deixando as dúvidas de vocês lá, que eu consigo responder elas com a medida que eu estou evoluindo aqui com o assunto. Também podem colocar no WhatsApp, compartilhem as dúvidas de vocês, por favor. Tá? Com relação à constituição em si, material de construção das placas, tá? Existem N gamas de material de construção da placa, dependendo da aplicação. Ferro fundido é utilizado, logicamente são placas extremamente pesadas, mas é utilizado, né, com menos frequência hoje, no passado já fora mais utilizada, tá? Ferro fundido modular, placas de alumínio para altas temperaturas podem ser utilizados, aço inox também, ligas especiais, são placas pesadas, toda essa classe aqui, ferro fundido cinzento, ferro fundido modular, alumínio, aço inox e ligas especiais, são placas pesadas, mas para aplicações, por exemplo, por alta temperatura, onde que é necessário fazer uma separação sólido-líquido, tá? Mas também tem placas leves, né, como, por exemplo, a poliéster reforçado com fibra sintética. Essa daqui é uma placa extremamente leve, com fibra sintética para aguentar uma temperatura, mas quando nós falamos de aguentar a temperatura, até no máximo de 80 graus. Já as metálicas, temperaturas superiores a isso. Polipropileno, são placas leves. Madeira também é muito utilizado para fazer placas e quadros também, tá? Material de construção de placas. Neclit é da NET, né? A patenteada, é um material de compósitos. Já com relação aos meios filtrantes, aqui nós falamos em placas, tá? Com relação aos meios filtrantes, são utilizados tecidos de fibra orgânica, sintética, nylon, propileno, algodão, enfim, uma gama infinita aí de materiais de construção de elemento filtrante. E ainda, dentro dos sintéticos, depende também da espessura do fio, tá? Existem espessuras maiores e espessuras menores. Isso é análogo quando nós falamos lá em mesh das peneiras, tá? Então, se eu utilizar um fio maior, logicamente eu vou ter mais, de maior diâmetro, eu vou ter maior permeabilidade. Se nós utilizarmos fios mais finos, logicamente nós vamos ter a entretela em si mais fechada do sistema. Também pode ser utilizado monofilamentos, né, que é só um fio formando a trama e o ordume do tecido, mas também pode utilizar multifilamentos, então são múltiplos fios formando um único fio, tá? Então são formas diferentes de fazer o processo de filtração, tecnologias gigantescas envolvidas aí para fazer essa separação sólido-líquido, gente, assim, não é pouca coisa de conhecimento que tem nessa área aí, é uma ciência o processo de filtração, tá? Indo adiante, os ciclos, tá? Que nós abordamos um pouquinho antes já com relação aos ciclos de filtração, tá? O ciclo de filtração, ele pode ser dividido, primeiro, em enchimento do filtro prensa, então nós estamos começando um processo de alimentação sólido mais líquidos, até chegar na máxima pressão permitida no equipamento e a mínima vazão possível, tá? Chegando nisso, nós vamos ter a pressão máxima. O próximo passo é a descarga da torta, desde que não seja envolvido um processo de lavagem da torta, senão entre o B e o C, ali tem uma etapa de lavagem, que é justamente entrar com água pela alimentação ou pelo canal lateral. Pela alimentação é pouco utilizado, pelo canal lateral é bem utilizado, tanto lavação
em X ou como pelas duas faces do sistema, tá? Os filtros prensas, no processo de enchimento, pode chegar até 17 bar. Logicamente que você tem que ter uma bomba que alcance mais que 17 bar de pressão nesse processo, tá? Normalmente aí de 12 a 15 bar é um filtro já especial, e de 7 bar, que é o mínimo de pressão do sistema, é o que tem de comum no mercado em si, para atingir de pressão de operação, tá? É uma pressão baixa em si. A duração do ciclo em si varia de acordo com a vazão da bomba, pressão de alimentação, tipo do lodo, está entrando com relação à viscosidade e densidade do material. Teor de sólido é muito importante na corrente de alimentação, tá? E um último ponto é filtrabilidade do lodo, tá? Essa filtrabilidade do lodo está correlacionado sempre ao tamanho de partícula do material. Quanto menor o tamanho de partícula, mais dificuldade vai ter no processo de filtração, tá? Mas também nós podemos utilizar algum elemento que facilite a filtração desse material, tá? Depois, mais adiante, a gente vai abordar um pouco mais sobre esse tema, mas digamos assim, se o material tiver com partículas pequenas e a filtrabilidade dele for baixa, nós podemos, por exemplo, entrar com eletrolito, onde que vai fazer a floculação do material, tornar ele mais poroso e, consequentemente, com maior grau de filtrabilidade. Poderia utilizar também um agente inerte, como, por exemplo, perfiltra ou dióxido de silício, para fazer tornar o material mais poroso para filtrar, desde que, logicamente, que o meu produto, nesse caso, não seja a torta em si, caso contrário, não se aplica elemento filtrante, tá? Exceto a questão de polímero, que pode ser utilizado desde que seja apropriado para o processo ao qual você está objetivando. Com relação à duração, tá, de tempo de ciclo, ela pode ser variável de acordo com a vazão da bomba de alimentação. Logicamente, essa bomba, nós estamos correlacionando, pode ser deslocamento positivo ou não, tá? Temperatura também é importante no sistema em si. O tipo de tecido que é utilizado também é muito importante, se for material sintético, se for algodão, nylon, enfim, qual é o material que está sendo utilizado. Logicamente, como se define o material? Através de testes de filtração em si. Normalmente se faz isso em laboratório, como o primeiro experimento, mas o uso efetivo ocorre em operação, mesmo com teste de filtrabilidade do material, tá? Aqui nós já comentamos, né, a questão da espessura do filamento, pode ser monofilamento ou multifilamento, o elemento filtrante em si, mas sempre ele está em função do tamanho de partícula que deseja reter e também com relação ao grau de pureza que nós queremos ao final do processo em si, tá? Os filtroprensas são utilizados na Europa, em geral, América do Sul, Estados Unidos, tal. São normalmente automatizados, tá? Logicamente, quando nós falamos em automatização de filtroprensa, sempre a gente tem que pensar em custo-benefício disso, tá? Se for um filtro pequeno, o custo-benefício dele é baixo. Logicamente, não vale a pena automatizar um sistema de filtração nesse caso. Mas se o tamanho do filtro prensa for grande, como é aquele que nós vimos ali, é um custo baixo perante a operação dele. Imagina, ali nós tínhamos mais de 10 filtros ali. Cada filtro daquele precisa de 2 pessoas para fazer a abertura e fechamento. Então, logicamente, que é inviável em termos operacional
um filtro desse ser de forma manual. Aí entra justamente a questão de automação do sistema em si, tá? Logicamente que automação é caro, mas justifica-se pela economia em termos de operacional, tá? Então, sempre tem que relacionar, poxa, é manual ou automático? Depende do tamanho dele. Se for exigir uma grande quantidade de mão de obra, né, logicamente eu parto para o automático. Se o equipamento for grande, logicamente que é mais difícil fazer essa operação de forma manual, então ele parte-se por um processo automatizado em si, tá? Em termos de estruturação, tá? Nós temos que correlacionar sempre, nesse caso aqui nós temos uma tabela, teor de sólido da torta final versus tempo de ciclo. Se vocês observarem ali, nós temos aí teor de sólidos na torta em si, de 45%, de 36% até 45%, tá? E nós temos o tempo de ciclo dele de 2 horas, 2 horas e meia, 2 horas. O que nós temos aqui? Nós temos que correlacionar, poxa, quanto mais tempo eu deixo, mais vai ser o teor de sólido da torta, tá? Esse é o correlacionar. Mas à medida que eu vou deixando mais tempo, a vazão vai diminuindo. Então, nós temos que ter um equacionamento entre o tempo de filtração e o teor de sólido a ser alcançado em si, tá? Nós temos também, nisso daqui, eu vou parar um pouco o compartilhamento e vou trazer para vocês aqui, tá? Quando nós estamos falando em ciclo de filtração, tá? O que nós temos que pensar? Poxa, qual é o maior teor de sólido que nós vamos chegar? Putz, o ideal para mim é ser 100% de sólido, né? Mas não é, isso é impossível. 40% de sólido, poxa, é um número bom. Só que nós vimos ali que é uma média em termos de teor de sólido final no processo de filtração, 35%. Que bom se chegar a mais, tá? Mas o que acontece? Nós temos que definir o tempo ideal de filtração. Como se define isso? Poxa, nós temos que fazer como? Poxa, é o fabricante que vai nos informar. Não, não é o fabricante, tá? Ele pode até participar do desenvolvimento do processo de filtração, mas ele não vai dar a resposta final. Como que nós temos que fazer isso? Experimentalmente. Agora nós estamos em casa, né? Todo mundo. Mas se nós estivéssemos na universidade, nós íamos ver um filtro prensa em laboratório lá no nosso laboratório de operações unitárias, que está fantástico. Eu recebi umas fotos deles aí, dos nossos laboratórios, assim, poxa, tá espetacular. Estou curioso para vê-los. E lá tem um filtro prensa. Como que nós fazemos para determinar um processo de filtração? Nós temos que fazer experimentos. Pegamos uma quantidade da solução a ser filtrada, passamos ele num filtro prensa em pequena escala, podendo ser em monofácie ou pequeno mesmo, unidade igual nós temos no nosso laboratório. Monofácie nada mais é do que um tubo com elemento filtrante, um fundo vazado, e você coloca o material em cima, faz um pressionamento nele, no líquido em si, faz ele permear pelo elemento filtrante e faça uma taxa de filtração. Como nós vimos na equação anterior ali. O que é a taxa de filtração? É a variação do volume dividido por um tempo, multiplicado por 1 sobre a área de filtração. Isso é a taxa de filtração, tá? Quanto maior a taxa de filtração, maior é a quantidade de separação sólido-líquido. É verdade isso? Sim, é verdade. Mas nós temos que definir, poxa, se eu acelerar muito o processo de filtração, pode ocorrer um outro termo técnico aí para vocês anotarem, tá? Pode ocorrer a comatação do material no elemento filtrante, tá? O que é comatação do material no elemento filtrante? Imagine que aqui nós temos o elemento filtrante e nós aplicamos o sólido com muita velocidade. Ele ocorre a formação de uma película em cima do elemento filtrante, impermeabiliza o elemento filtrante, você não consegue fazer o processo de filtração. Nas duas faces da torta em si, você tem ela comatada e no interior fica o líquido mais sólido e não ocorre a formação da torta.
Então, acelerar o processo da filtração nem sempre é recomendável, tá? Como que vocês determinam isso? Em laboratório, tá? Aqui eu tenho um experimento que eu fiz, tá? Para dividir com vocês. Só não posso mandar para vocês que isso daqui não me pertence, tá? Mas vamos ver. Aqui nós temos um processo de filtração, tá? Estão vendo minha tela de Excel aí, por favor, se não estiverem visualizando, me informem que eu dou um jeito de compartilhar de novo, tá? Mas eu estou mostrando para vocês aqui um processo de filtração. Primeira coisa, tá? Isso aqui é um processo, tá? Que eu sempre mostro todo semestre, mas todo mundo, assim, não dá muito valor. Daí depois, quando o pessoal vai fazer a pós-graduação, e querem fazer um trabalho nessa área, eles voltam a me procurar, e eu gosto disso. Aqui nós temos, por exemplo, tá? Eu vou aumentar o tamanho da fonte aqui para vocês ficarem visualizando um pouco mais, tá? Aqui nós temos, primeiro, tá? Um método que nós chamamos, tá? E se vocês procurarem no Google, ou lá no Oráculo, vocês vão achar isso daqui. É um OFAT, tá? O que é esse OFAT? É um fator por vez, tá? O que nós temos que fazer? Primeiro, nós temos variáveis a serem analisadas num processo de filtração, tá? O que essas variáveis, nesse caso aqui? Nós temos pressão de filtração, que nós comentamos, taxa de filtração, que também eu comentei, tipo do elemento filtrante, que são variáveis, temperatura de água, a variável também, temperatura de secagem do material, que é a aplicação de ar para remover o excesso de água, pressão na lavagem para justamente remover o teor de sais solúveis, lavação em contracorrente, que é justamente, ou você pode fazer com corrente ou contracorrente no sistema, centrifugação e filtração, que é outra variável que pode ser avaliada, e a relação litro de água usada no processo versus quilo de produto produzido em si, tá? Então, aqui, por exemplo, são variáveis, é uma variável por vez. Separando, nós temos as variáveis controláveis e as não controláveis. As não controláveis, nós chamamos ela de ruídos, tá? Aonde que nós estamos saindo? Nós estamos saindo de uma avaliação de um fator por vez para chegar em um DOE. DOE, Design of Experiments, tá? Pessoal, é importante sempre vocês tomarem nota disso, que se vocês forem fazer lá os cursos lá de Green Belt, Black Belt, tá? É muito legal, bacana, mas vocês vão cair nisso daqui que é da engenharia química que a gente está estudando também, tá? Deem uma olhada com muito carinho que quem vai para esse lado de engenharia de processos, engenharia de produto, que vai cair num Green Belt ou num Black Belt, vai trabalhar com DOE, Design of Experiment, tá? Então, aqui a gente monitorou todas as variáveis controláveis de um processo. As não controláveis, logicamente, entra como ruído no processo. E a gente sempre pensa em, poxa, se eu aumentar a pressão ou diminuir a pressão, se eu aumentar a taxa ou diminuir a taxa, se eu mudar o elemento filtrante ou não mudar o elemento filtrante, se eu mudar a temperatura ou não mudar a temperatura. Então, nós estamos fazendo um mapeamento total de um processo de filtração, certo? E, logicamente, as variáveis controladas, nós trazemos isso para a nossa mão e fazemos uma afirmativa ou uma pergunta, tá? A pressão de filtração é importante? É uma pergunta, certo? A taxa de filtração é importante? Então, assim, poxa, eu digo que sim, tá? Isso é importante. Eu tenho que comprovar experimentalmente a teoria que eu elaborei. Entendido, gente? Tá? Então, mapeei todas as variáveis controláveis, as não controláveis entram como ruído. E eu tenho que fazer uma relação entre mais pressão, menos pressão, elemento filtrante trocando, então eu estou fazendo um mapa de experimentos, tá?
Isso aqui, gente, vocês podem aplicar, por exemplo, nos TCCs que vocês estão fazendo, para justamente, poxa, eu aumentei a concentração, diminuí a concentração, aumentei o pH, diminuí o pH, aumentei a temperatura, diminuí. Então, assim, vamos fazer uma pergunta. A taxa de o grau de conversão do produto é importante, tá? Beleza? E eu pergunto, a temperatura da reação vai interferir na taxa de reação ou na conversão? Sim ou não? Eu digo que sim, então eu tenho que comprovar na prática o que a teoria está dizendo, tá? Esse é um fator por vez e vai convergir com DOE, Design of Experiment, tá? Só que daí tome um cuidado, tá? Que toda variação que eu faço de uma variável controlada, ela é elevada ao quadrado, tá? Então, certo? Então, vamos fazer uma pergunta. Se é elevado ao quadrado, se eu mexer somente na pressão do sistema, então vai dar 1 ao quadrado. Então, 1 ao quadrado vai dar 1. Então, vai dar só uma possibilidade. Se eu mexer na pressão e na taxa de filtração, são duas variáveis que eu mexi. Então é 2. 2 ao quadrado vai dar 4. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho 4 possibilidades de resultado se eu mexer em duas variáveis, tá? Então, eu posso ter 4 possibilidades. Então tá bom. Então, eu vou mexer em 3 variáveis ao mesmo tempo. Beleza, mexi em 3 variáveis. 3 ao quadrado. Então, eu tenho 9 possibilidades de resposta. Então, vejam só. Quando nós falamos em práticas experimentais, nós temos que tomar cuidado à medida que nós formos mexendo em variáveis. Se nós mexermos em 4 variáveis, são 4 ao quadrado, então são 16 possibilidades. Então, a possibilidade de você acertar é mínima. E outra coisa, a possibilidade de repetitibilidade também é mínima, tá? Gente, nós estamos entrando agora lá em questão de Black Belt, Green Belt, para fazer uma análise de experimento, tá? Por que eu estou trazendo isso para a engenharia química agora? Porque a gente tem que prever o que a gente quer no futuro e o que a gente está fazendo. Por que nós estamos fazendo isso? Quando nós falamos em analisar as variáveis de processo, nós temos que sempre estabelecer um meio de mensuração. Então, se eu estou falando que eu vou mexer numa vazão, numa taxa de filtração, eu tenho que ter uma forma de análise para comprovar que aquilo foi bom ou aquilo não foi bom, se teve êxito ou não êxito no meu experimento. Então, não adianta vocês, eu vou mudar a taxa, ou a pressão, ou o tempo de lavagem, se você não tem uma forma analítica de mensuração. Então, sempre, qualquer experimento, não estou falando só de filtração, mas experimento. Se você for mexer em variáveis, sempre tem que ter uma forma de medir o resultado dessa alteração de variável. Caso contrário, o experimento não é válido, tá? E essa forma de análise que nós estamos vendo aqui, tá? Ela, nesse caso aqui, foi analisado cloretos, teor sólido. Logicamente que ela tem que ter um método robusto para ser analisado e que tenha, logicamente, repetitibilidade e reprodutibilidade, que é o RR, repetitibilidade e reprodutibilidade em análises. Por quê? Se eu utilizar um método de análise errôneo, o resultado da análise vai ser errôneo e a análise que eu estou fazendo da minha variável também vai ser avaliada de forma errônea, tá? Então, vejam só, nós estamos falando mexer em variáveis, número de variáveis que nós vamos mexer e como mensurar esse resultado em termos de modificação de variáveis, tá? Com isso, nós temos pronto o que nós vamos fazer no processo. E isso, a cada experimento, nós vamos variando
uma ou duas variáveis, certo? E um resultado que terá de processo de filtração. Então, cada um deles nós vamos mudando e vamos tendo resultado, certo? E justamente isso, como nós estamos falando que o ideal é mexer no máximo em duas variáveis, que nós vamos ter, no caso, 4 possibilidades de resposta. Então, se eu pegar duas variáveis e mexer, aí eu posso correlacionar. Eu posso falar que se eu mudar a pressão de filtração em função de uma taxa de filtração, eu vou ter um resultado, certo? Então, o que nós podemos fazer? Então, nós podemos colocar pressão de filtração na abscissa e a taxa de filtração nas ordenadas. Olha que interessante. Isso aqui vai entrar onde, gente? Lá naqueles gráficos onde que vocês fazem da variação de x em função de y, que vocês montam os gráficos, e que vai dar uma curva de y igual a x mais b, com um R que vocês geram no relatório, tá? Esse R é interessante, depois nós vamos avaliar com mais carinho essa questão do R, mas o R, quanto mais próximo de 1, mais acertada a variável A em função da variável B. Se você mexe numa, o resultado vai alterar na outra, tá? Depois nós vamos dar uma avaliada melhor nessa questão dos R's das curvas de gráficos em si que nós fazemos, tá? Muito bem? Então, nós estamos falando em duas variáveis. Indo adiante, nós temos que comprovar os testes, tá? O que foi planejado? Poxa, o que eu propunha fazer? Eu propunha mudar a vazão do sistema e mudar a temperatura do filtrado, tá? O que foi executado? Poxa, aquilo que eu propus fazer realmente foi executado, tá? Por que eu trago isso? Porque, assim, nem tudo aquilo que eu planejei eu consegui fazer efetivamente na linha de produção. Então, poxa, eu pensei em mudar a temperatura de 40 graus para 80 graus. Quando eu fui fazer na produção, o reator não chegou naquela temperatura em função de baixo quantidade de vapor, em função do tanque que não chegava naquela determinada temperatura. Então, eu vou ter essa relação. Então, justamente, eu pensei em mudar a temperatura, mas eu não consegui, tá? O resultado que a gente teve em si, né, se isso foi bom ou foi ruim, então, logicamente, quando a gente faz uma análise de resultado, poxa, esse resultado não foi bom em função que o elemento filtrante não era adequado, estava muito fechada a malha em si, o teor de sólido não era o suficiente, tá? Pontos problemáticos. Poxa, já que o elemento filtrante que nós utilizamos não foi o adequado, então eu vou recomendar que seja feita a troca desse elemento filtrante para mim ter um resultado mais fidedigno. Quando nós estamos falando isso em laboratório, pensando em laboratório, tá? Nós estamos falando em baixo custo, baixa operação, não está envolvendo grande quantidade, não está envolvendo grandes perdas financeiras. Quando nós falamos isso em scale-up, ou seja, em produção, aí sim, tem energia perdida, tem tempo de processo perdido, tem produto perdido, tem mão de obra envolvida. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós podemos fazer experimento em bancada, que é como eu falei, em monoface, que são quantidades mínimas, tá? Então, o fato de eu mudar elemento filtrante, sei lá, 10 centímetros quadrados aí de elemento filtrante, 1 litro de solução. Quando nós falamos isso já em escala laboratorial, que é o nosso filtro aí da Unisociesc, já envolve uma certa mão de obra, já envolve um elemento filtrante que não é o adequado, então tem que fazer todo um jogo de tecidos para fazer colocar no filtro prensa em si, então já é uma coisa mais difícil. Agora, quando nós falamos em larga escala, valores financeiros mais altos envolvidos, tá? Então, nós identificamos o ponto problemático. É o elemento filtrante, então eu posso fazer a troca. Se for em laboratório, perfeito. Se for em piloto, putz, já temos um probleminha. Se for em larga escala, temos um problemão, tá?
As preposições para resolver esse problema, poxa, eu posso trocar agora o elemento filtrante, eu vou trocar a temperatura que eu falei que ia aumentar para 80, então eu vou justamente colocar só 60 graus e toca um segundo experimento. Então, repare, nós saímos de uma preposição, fomos para uma afirmativa, monitoramos todas as variáveis controláveis e os ruídos. Ruídos é aquilo que nós não podemos atuar, e chegamos numa geração de um resultado analítico em si, que é, ou seja, a execução dos testes, tá? Com isso, chegamos num planejamento, que é o DOE, que é justamente a estruturação do projeto, tá? Nessa estruturação do projeto, nós temos fatores que nós vamos ter. Por exemplo, o teor de sólido. Se for maior, se for menor. E nós vamos formar as teorias, tá? Essas teorias, eu digo assim, poxa, quanto maior o teor de sólido, maior vai ser a pureza do produto. É uma teoria que eu estou falando, e eu tenho que comprovar. Quanto maior a vazão, quanto maior a vazão do sistema, maior vai ser a produtividade. Então, eu tenho que confirmar isso daí. E aí para cada variável que nós monitoramos lá atrás, nós falamos que ela vai para mais ou vai para menos. E eu formulo uma teoria disso daí. Eu estou trazendo o processo de filtração para dentro do laboratório, fazendo isso em bancada, fazendo isso agora em piloto e depois aplicar isso em larga escala, tá? Esse é o processo geral de filtração, tá? E daquelas variáveis todas, eu vou ter uma teoria, tá? E aqui as variáveis ruídos, tá? As variáveis ruídos é aquilo que eu não posso controlar exatamente, tá? Que ela está fora do meu controle naquele determinado processo. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu não posso controlar, eu tenho que monitorar ela, ou eu posso amenizá-las, tá? Por exemplo, a espessura da torta. Poxa, eu não posso controlar isso daí porque é sempre a mesma espessura em função da abertura da câmara do filtro press. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um cuidado com a formação da torta, fazendo a mensuração da espessura dela, se está adequada ou não. Na opção 1 aqui, tipo de pano ou elemento filtrante, usar panos de filtro prensa com a mesma gramatura que é usada na empresa, nesse caso aqui. Cloretos na água, então eu tenho que mensurar esses cloretos para ver como que ele está, se está ok, se não está ok. Então, são uma série de coisas. Por exemplo, se eu pego um elemento filtrante pela primeira vez, ele vai ter um grau de permeabilidade. Se eu utilizar ele por 5, 6 vezes, ele vai diminuindo a permeabilidade. Então, são coisas que vai acontecendo no processo, mas que eu não tenho controle, mas eu posso monitorar, eu posso falar, poxa, a cada ciclo de lavação, eu lavo o elemento filtrante para garantir que ele tenha a máxima permeabilidade possível. Então, montamos a estrutura de experimento agora, tá? Planejamento DOE. Procurem lá no Google, deem uma olhada, vocês vão gostar disso, tá? Muito bem. Feito isso, nós montamos agora o experimento, tá? Dentro do experimento, nós vamos chegar agora nos dados obtidos, tá? Tudo aquilo que nós falamos, nós vamos ter um resultado obtido em si, desse material, tá? Disso daí, nós vamos gerar os dados disso. Então, o que nós temos de dados? Tá? Primeiro, no processo de filtração, é um líquido filtrado. Então, nós vamos ter um volume a ser filtrado. Então, o volume que vai sendo filtrado até o final. Nós vamos ter um delta de volume a ser filtrado, tá? Esse delta de volume, logicamente, se eu for filtrando a volume constante, o delta vai ser constante, tá? Então, assim, se eu estou sempre, 10 litros eu mensuro, 20 litros eu mensuro. Então, 10 menos 0, 20 menos 10, então eu tenho os deltas de filtração no sistema. Se for
a volume constante. Se for a volume variável, esses delta, à medida que vai enchendo o filtro prensa, esses delta vão alterando, tá? E a outra variável que nós mensuramos é o tempo de filtração. Então, nós estamos enchendo o filtro prensa a uma determinada vazão, certo? E o tempo de filtração. Se eu pegar a vazão, ou volume, perdão, pelo tempo, nós vamos ter vazão, tá? Então, volume de filtrado e tempo. Se eu pegar o volume e dividir pelo tempo, eu vou ter vazão. E esse tempo, ele também vai ter um delta, tá? Logicamente que esse delta, ele vai variando à medida que vai enchendo o filtro prensa, tá? Então, vou ter um delta também. Então, vai ter um delta V, que é a variação do volume, dividido pela variação do volume a ser filtrado, que é o que nós vimos na equação da taxa de filtração lá. Lembra que nós pegamos 1 sobre A, que é 1 sobre a área de filtração, multiplicado pela variação do volume em função de um tempo de filtração. Essa variação por um volume, variação do volume pelo tempo, nada mais é que a própria vazão do filtro prensa. Então, reparem, ó, nós começamos com a baixa vazão, vai aumentando a vazão do sistema, até encher a câmara de filtragem. À medida que encheu a câmara de filtragem, a vazão vai diminuindo do sistema, certo? Até a vazão mínima do sistema, tá? E é aquilo que eu falei, poxa, qual é o final da filtração do sistema? Se nós pegarmos isso graficamente, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma taxa de filtração, que é a variação do volume pelo tempo, em função de um volume filtrado. Então, à medida que vai aumentando a vazão do sistema, vai enchendo o filtro prensa. À medida que encheu, esses deltas começam, delta V dividido pelo delta T, começa a diminuir, um ficar perto do outro, até a pressão máxima do sistema. Daqui para diante, começa a diminuir a vazão do sistema. Então, ele está começando a fazer a elevação do teor de sólido no filtro prensa, até o final da filtração em si, tá? Esse é um caso que nós temos. E aí vai, tá? Cada um deles dessa forma. Vejam só, aqui também, a taxa de filtração até chegar numa vazão final do sistema, aonde que nós temos a vazão mínima do sistema, tá? Aqui também. Aqui também, vazão, enchendo o filtro prensa e finalizando o processo, tá? E aqui nós temos, nesse último gráfico, eu vou aumentar um pouquinho aqui para vocês, nós temos aquilo que eu falei para vocês, tá? O que que nós temos? Nós temos uma variável que nós mudamos, que é a variação do tempo pelo volume, em função de um volume. E nós vamos ter um y, que é igual a x mais b. E aqui nós temos o r que nós queremos colocar. Esse r aqui é baixo, tá? Mas aqui é em função da curva mesmo, em função desse ponto que está fora e esse ponto que está fora. Se nós eliminarmos esse ponto aqui, esse ponto e esses pontos aqui, nós vamos ter uma reta mais fidedigna, tá? Já vou explicar para vocês o que quer dizer esses valores aqui, tá? Aqui nós temos uma outra também, uma reta, tá? Em função dessa variação em si, de delta V, delta T por delta V, em função de um volume de filtrado, tá? Reparem, são muitos experimentos até chegar numa taxa final de filtração do sistema, tá? Interrompendo aqui a compartilhamento, então, o que nós sintetizando? Como que se define um processo em si de filtração? Primeiro, experimentalmente. Única e exclusivamente experimentalmente. Primeiro, em bancada. Segundo, em filtro piloto. Terceiro, em scale-up, aumento de escala, tá? Esses são os passos que nós temos que chegar.
Feito isso, nós temos que definir qual é a vazão do sistema, certo? Taxa de filtração do sistema, área de filtração, tempo de filtração. Esses são os parâmetros que nós temos que chegar. E teor sólido, que é importante também. Então, não adianta a gente pegar, depois nós vamos explorar mais na segunda-feira com relação a isso, com relação às taxas de filtração, mas não adianta você ter uma taxa muito grande no início e depois ter um tempo muito longo de filtração em função de comutação do material, tá? Então, não é apropriado isso. Então, nós temos que sempre correlacionar a máxima possível vazão de filtração, desde que eu consiga o teor máximo de sólido. Nós vamos ver também uma questão muito importante, que não significa que se eu acelerar o processo de filtração, eu vou ter melhores resultados da formação da torta, tá? Também nós ainda não entramos, mas nós podemos calcular a resistividade da torta em função disso. Então, quanto mais lento eu vou fazendo as camadas de filtração, mais porosa vai ser a torta, e, consequentemente, vai ser mais suave o processo de filtração. Mas eu não posso fazer um processo muito lento, porque é economicamente inviável, que eu vou reduzir os ciclos dia de operação. Então, esse é o questionamento como engenheiros que nós temos que fazer. Como nós fazemos isso? Como eu coloquei ali primeiro para vocês. Primeiro, fazer um DOE é interessante, muito interessante. Você consegue mensurar todas as variáveis controláveis e as não controláveis, monitorar essas variáveis que nós chamamos de ruído, para verificar se atende ou não ao processo. As variáveis controláveis, nós controlamos ela e mudamos uma ou duas a cada processo para chegar num valor ideal. Chegando ao final do processo de filtração, nós temos que analisar o teor em si de sólido que nós chegamos, a impureza ou pureza do material, umidade, se atendeu ou não atendeu ao processo em si, tá? Então, esse é o caminho que nós temos que chegar. Para finalizar, tá? Eu volto aqui compartilhar com vocês. Um pouco disso que eu estou falando. Aqui nós temos um exemplo onde que nós temos o início do processo de filtração, a taxa máxima de filtração e o volume filtrado. Então, aqui nós podemos considerar, primeiro, aonde que é o final do processo de filtração? Eu diria que é aqui, tá? Então, veja, nós filtramos a máxima quantidade, chegamos no processo máximo de filtração, e daqui para cá nós levamos um grande tempo para fazer uma filtração de uma quantidade mínima de volume. Então, não significa que quanto mais tempo a gente evoluir com o processo de filtração, melhor vai ser o resultado. Não. Por quê? Eu posso ter maior teor de sólido, mas o volume de filtrado é pequeno. Então, não vale a pena continuar o processo, vale a pena deixar um pouco mais úmida a torta, mas conseguir mais ciclos dia, tá? Esse é um dos dados que nós podemos compartilhar, que tem essas correlações. Aqui, por exemplo, tá? Nós temos a taxa máxima de filtração, processo final, e essa última parte aqui do processo de filtração é um tempo longo para filtrar um pequeno volume em si. Então, ele se torna inviável. Então, sempre nós temos que correlacionar ao máximo teor possível de sólido, mas também ao máximo possível em termos de batelada por filtração e tempo de filtração. Essa correlação que é importante para nós, para sabermos quando é o tempo máximo de filtração e qual é o volume máximo de filtração. Nesse caso aqui, o ciclo termina nessa região aqui. Nessa região daqui para cá, o tempo é muito longo pelo mínimo volume possível de filtração que nós temos, tá? Então, isso é importante para a gente compartilhar sempre, tá? Primeiro, máximo de teor sólido é importante?
desde que o tempo seja viável no processo de filtração, tá? Tempos longos demais não é viável no processo de filtração, tá bom? Gente, vamos encerrando por hoje, eu vou deixar mais um tempinho aí para, se tiverem dúvidas, me deixem saber, tá? A gente evoluiu bastante com o processo de filtração, na segunda-feira, na próxima aula a gente continua, tá? Tratando essa questão de filtração. Ainda falta nós tratarmos o processo de filtração em contínuo,